ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Bem-vindos a mais este ACE na TV Floripa, Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que vai ao ar aqui pela TV Floripa com o apoio do CREA e também da Mútua. E nós seguimos aqui conversando com os palestrantes do Seminário Catarinense de Tecnologias Sustentáveis para o uso de lodos de estações de tratamento, que é a utilização daquela matéria que sobra do saneamento básico, né, que pode ter um aproveitamento bastante nobre. Vamos conversar agora com a doutora Adriana Pires. Obrigado pela presença, doutora, bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Muito bem. A doutora Adriana trabalha na Embrapa, no setor de meio ambiente, lá na cidade de Jaguariúna, que é próximo a Campinas, em São Paulo. Né? É engenheira agrônoma de formação. Engenheira agrônoma. Muito bem. Sul-mato-grossense, com sotaque amazonense, morando em São Paulo. É natural de onde? Dourados, Mato Grosso do Sul. Dourados, Mato Grosso do Sul. E formou-se em São Paulo? São Paulo, Botucatu, São Paulo. E por ali mesmo já entrou na Embrapa? Não, fiz pós-graduação na Exalc USP, em Piracicaba, depois eu entrei na Embrapa. Pós-graduada em? Solos e Nutrição de Plantas. Solos e Nutrição de Plantas. Que maravilha. Para o telespectador internauta que não sabe o que é a Embrapa, doutora Adriana, rapidamente, o que é a Embrapa? A Embrapa é uma instituição de pesquisa federal, né, que tem como função viabilizar soluções tecnológicas para o agronegócio brasileiro. Nós temos unidades praticamente em todos os estados do país, são 43 unidades, e voltadas então para a gente ter uma agricultura sustentável, tanto o lado econômico como o lado ambiental. A nossa unidade particularmente cuida da parte ambiental. Ambiental. E pesquisa, extensão, coisas assim. Também. Extensão nem tanto, sempre que possível, porque também a gente não consegue abarcar tudo. Sim. Mas aí deve ter instituições estaduais para fazer extensão. Isso, normalmente a gente chama de transferência de tecnologia, a gente passa para essas pessoas que estão às vezes até mais preparadas para fazer esse tipo de serviço. E que no caso aqui de Santa Catarina é a Cidasc e a Epagre que realizam esse trabalho de extensão e também de pesquisa e melhoramento genético e tudo mais. A doutora Adriana Pires está aqui neste seminário de discussão sobre tecnologias para tratamento de lodo de estações de tratamento de esgoto, né, sanitário, abordando a questão da normatização e da segurança do trabalho com esse lodo, né? Já conversamos com alguns outros palestrantes e eles ressaltaram de que o lodo, nem todo ele é possível aplicar na agricultura, né? Apesar da vantagem econômica, produtiva, nem todo ele pode ser destinado. Quem pode ir para a agricultura e qual lodo não pode ser utilizado? São vários parâmetros, né, que definem se você vai poder utilizar o lodo de esgoto ou não. Um primeiro ponto muito importante, que ele está antes da geração do lodo, é o tipo de efluente que vai chegar nessa estação de tratamento. Tipo de esgoto. Isso. Se for esgoto de indústrias, então provavelmente ele vai ter uma alta contaminação, por exemplo, com metais pesados. E aí você não tem como você retirar esse metal pesado do produto final do tratamento, que é o lodo de esgoto. Até tem, mas economicamente não é viável, né? É bem difícil, são tecnologias muito avançadas, muito caras, que não compensa. Dos outros países, a gente, assim, nos Estados Unidos, eles fizeram um trabalho de 10 anos e eles reduziram o metal pesado em quase 90%, né, no lodo, apenas com leis regulamentando a qualidade do efluente industrial que poderia ser jogado na rede de coleta. Impedem que joguem metais pesados no esgoto, mas não retirar esses metais pesados do esgoto. Isso, você vai ter um lodo sem metal porque não vai ter metal na matéria-prima, vamos dizer assim, do lodo, que é o esgoto, né? E isso é determinante, então, para a utilização do lodo? Então, como eu falei, são vários parâmetros. Um deles seria o metal pesado, que ele vai depender realmente dessa fase anterior. Se no lodo tiver se o lodo apresentar concentrações de metais pesados acima do que tem estipulado numa norma, você não vai poder destinar para a agricultura. Tá? A nossa experiência diz o quê? Quando você tem estações predominantemente domésticas,
muito difícil que isso aconteça. Né? Normalmente os valores que a gente encontra são bem abaixo dos limites que a norma estabelece. Um outro ponto, além dos metais pesados, que todo mundo se preocupa bastante, são os patógenos humanos. A gente está falando de esgoto, de dejetos humanos, então essa é uma preocupação bastante grande. Da mesma maneira, a norma, ela coloca o quê? Que existe uma série de processos e tratamentos que têm que ser realizados para que alguns limites também sejam atingidos. A partir do momento que esses limites são atingidos por esses processos de higienização, você também pode aplicar o lodo com segurança. A norma brasileira, especificamente, o grupo de trabalho, né, quando por ocasião da elaboração dessa norma, eu tive a oportunidade de participar do grupo. Do CONAMA, né? Isso, do Conselho Nacional do Meio Ambiente. Eu participei do grupo de trabalho que fez a versão que o CONAMA aprova, né? E a gente tomou realmente muito cuidado, a gente foi bastante conservativo. Um exemplo, baseado na concentração de patógenos, existe uma classificação de lodo. Um lodo A que tem uma concentração muito baixa e um lodo B tem uma concentração um pouco maior. Dois tipos, duas classificações, A e B. O A, ele pode ser aplicado em vários tipos de cultura. O B, já não. Existem algumas culturas específicas, café, grãos, frutas, em que ele poderia ser aplicado. Ele tem que ser incorporado no solo, então tem uma série de cuidados para o B. Por que eu falo que a gente foi bastante restritivo? No Brasil, nenhum lodo, pode ser aplicado, por exemplo, em hortaliças ou em alguma planta que tenha contato com o solo. Nos Estados Unidos, o tipo A, que tem os mesmos limites que os nossos, pode ser aplicado tranquilamente. Ele é vendido em saco em supermercado. Para a dona de casa pegar, pôr na horta, manusear. Então você veja como assim, a gente foi bastante conservativo. A gente realmente tomou bastante cuidado quando a gente elaborou a nossa norma. Então assim, seguindo, né, essa resolução, é muito tranquilo e seguro a gente utilizar na agricultura. E o CONAMA normatizou isso? E isso já é lei? Não, já é, desde 2006. 2006, já é bastante... Já existe, foi publicada essa resolução e alguns estados já tinham algum tipo de indicação, né? São Paulo e Paraná já tinham algum tipo de indicação, de regulamentação, e foi com base nessas duas, mais as que tinham do exterior, Estados Unidos e um pouco da Europa, que foi feita a nossa. Esses patógenos que a doutora se referiu, o que é isso? Quais são eles? Para o telespectador internauta entender, doutora. Essa, assim, na verdade não é nossa área específica, a gente acaba tendo bastante conhecimento nisso porque trabalha na área, né? As pessoas que trabalham com essa área, só para esclarecer, né, é o pessoal mais da área de saúde, ligados muitas vezes até à medicina. Então, vou me intrometer um pouquinho na área deles para falar sobre isso, né? A gente tem preocupação, desde bactérias, você pode ter... O que a gente usa como indicador são coliformes fecais, mas você pode ter outros tipos de bactéria. Como os coliformes fecais são são menos sensíveis, menos resistentes, a gente usa como indicador. Se você conseguiu eliminar e reduzir estes, os outros por consequência, né? Mas o principal são ovos de eumintos. Ovos de eumintos é o quê? São as verminoses. Vermes. São os vermes. E isso também, na verdade, é resultado de uma prévia, né? Se a população for bem tratada, saudável e não for contaminada com esses eumintos, obviamente o lodo não vai ter. Nós, no Brasil, ainda temos esse problema. Ah, é? Temos problemas eumintos? Utilizando os tratamentos que a gente falou, você reduz isso e pode aplicar com segurança na agricultura. Vira um lodo tipo A. Ou B. Ou B. E essa normatização continua a ser regulamentada ou já foi feito tudo lá em 2006? Não, inclusive na própria resolução, eles falavam que a partir de 7 anos ela poderia ser revisada. Os 7 anos foram... 7 e 6 mais 7, foi para 2013 para 2014, exatamente. Então, assim, já existe uma movimentação. O que a gente vê tem alguns pontos, por exemplo, o tal dos poluentes orgânicos persistentes, que é uma preocupação nova e pouco se sabe. Como era uma preocupação nova, pouco se sabia, a gente não sabia se tinha no lodo, o que aconteceu? Na resolução,
foi colocado que as estações teriam que fazer um screening, teriam que fazer vários desses compostos com uma certa frequência. Para quê? Porque na época da revisão a gente tivesse dados suficientes para dizer, não, é um problema, não é? E o que a gente tem visto, eu tenho mais acesso assim aos resultados em São Paulo e aqui no Paraná, no Paraná, mas a gente não vê contaminação com nenhum desses poluentes, pelo menos os que a gente tem feito as análises, que é uma lista grande determinada nessa resolução. Então, por exemplo, esse é um ponto que poderia ser retirado. E alguma parte de eficiência agronômica, aproveitamento de nutrientes, a gente tem trabalhado bastante também para melhorar a indicação. E é bastante eficiente para adubar, melhora a produção agrícola, o lodo, né? Sim, o lodo de esgoto, na verdade, ele é como qualquer outro fertilizante orgânico que a gente conhece. Ele tem os mesmos efeitos que qualquer outro fertilizante orgânico, né? O produtor rural, ele fala muito isso, que é importante botar matéria orgânica no solo. Sim. Todos os efeitos são os mesmos, é matéria orgânica que você está colocando no solo. Doutora Adriana, a norma existe. E como é que se dá a fiscalização da aplicação do lodo? Normalmente, quem faz essa fiscalização são os órgãos ambientais estaduais. Tá? Aqui é a Fátima, no caso, em Santa Catarina. Exatamente. Então, eles, com a norma em mãos, eles podem fazer toda essa fiscalização. O CONAMA, ele exige que você tenha rastreabilidade de todo o seu processo. Ou seja, você tem que ter o controle de qual lote de lodo foi colocado em qual propriedade. Rastreabilidade. Rastreabilidade. Então, se o fiscal chega e fala, olha, eu estou desconfiado que teve algum problema nesta região, ele vai mostrar, olha, aqui foi aplicado tanto de lodo nesta e nesta propriedade, a concentração no lodo de contaminantes era tal e tal. Então, assim, a margem de segurança é muito grande, é bastante confiável. Parabéns pelo trabalho, doutora. Obrigada pela oportunidade mais uma vez. Acredito que contribui muito para a saúde de todos os brasileiros e também para a melhora na agricultura, né? Doutora Adriana Pires, engenheira agrônoma da Embrapa Meio Ambiente, falando aqui no Seminário Catarinense de Tecnologias Sustentáveis para o Uso dos Lodos de Estações de Tratamento, que já volta depois do intervalo aqui no ACE na TV Floripa, Canal 4. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Só o trabalho de um profissional do CREA garante a segurança em projetos, obras e serviços. São atividades que exigem o máximo de conhecimento e responsabilidade técnica. Por isso, exija a responsabilidade. Contrate um profissional do CREA. CREA Santa Catarina, a marca da responsabilidade. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Voltamos com o ACE na TV Floripa, Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que conta com o apoio do CREA Santa Catarina e também da Mútua. Estamos conversando aqui no Seminário Catarinense de Tecnologias Sustentáveis para uso dos lodos de estações de tratamento. E agora temos o prazer de conversar com a doutora Aline Renê Cossione. Obrigado pela presença, doutora. Bem-vinda. Eu que agradeço. Boa tarde. Muito bem. A doutora é pesquisadora no Instituto Agronômico de Campinas. Correto. É uma entidade estadual lá do estado de São Paulo. Do governo paulista. Isso, e que se dedica ao estudo unicamente de lodo, utilização do lodo. Na verdade, todos os insumos que podem ser colocados na agricultura e desenvolvimento de variedades mais resistentes e produtivas. Modalidades de cultivares. Cultivares, plantas. O lodo, então, é uma das parcelas estudadas, pesquisadas ali. Sim. E esses contaminantes que a doutora pesquisa, o que são eles?
são os metais pesados, dos quais alguns nutrientes fazem parte, como o cobre e o zinco, e tem outros metais pesados que não são nutrientes e podem causar efeitos negativos. São tóxicos? São tóxicos. Que nem o mercúrio, que é o mais conhecido, o arsênio, talvez. O selênio, o chumbo. É muito comum no lodo esses metais? É um pouco comum porque eles, na verdade, vêm de materiais químicos que a gente usa na indústria para fabricar fertilizantes, plásticos, material tecnológico que acaba indo para o esgoto. E isso pode inutilizar o lodo para uso agrícola? Sim, a gente tem que monitorar a concentração para que estejam em níveis baixos e não entrem na cadeia alimentar, não causem nenhum efeito indesejado. E qual é o parâmetro, qual é o limite de quantidade de metais? Então, cada metal tem um limite diferente. Cada um. Tem um número diferente, mas eles estão todos listados na norma CONAMA 375, para que a gente faça um uso seguro desse material. Certo. E se não puder utilizar na agricultura, tem alguma outra destinação possível? Tem estudos que incorporam ele em tijolos, em tubos, inclusive aqui para tubos de esgoto na Federal de Santa Catarina, já tem estudos sobre isso que a gente viu hoje no seminário. Em último caso, a gente sempre pode incinerar ou mandar para aterro sanitário. Certo. E isso agregado a manufaturados ajuda a minimizar o custo? Sim. Porque a gente sempre precisa de um pouco de matéria orgânica nesse tipo de material que vai para a construção civil e poderia ser o lodo substituir esse material. E é possível tirar esses metais pesados do lodo? A gente pode reduzir bastante se a gente garantir que a coleta de esgoto é feita só nas residências, porque as concentrações são mais baixas. O industrial não? O industrial não, teria que ser separado, tratado na própria indústria para não ir para o lodo. Aí o lodo com níveis mais baixos de metais a gente pode aplicar com segurança na agricultura. E o esgoto doméstico no Brasil é coletado separado do esgoto industrial? Depende da rede coletora que está instalada na cidade. Na maioria das cidades é separado e em sistemas mais antigos, por exemplo, na cidade de São Paulo, a gente tinha muita interferência industrial. Então, uma das coisas que as estações de tratamento estão fazendo é rastrear essas instalações clandestinas, impedir que a indústria coloque o esgoto na rede doméstica. Que foi o caso dos Estados Unidos, né, que conseguiu reduzir bastante, cuidando no despejo dos contaminantes na rede de esgoto. Isso é possível de se fazer uma solução possível aqui no Brasil? Ah, perfeitamente. Principalmente quando a gente começa a ampliar a coleta, mapear a área que a gente vai ter a coleta na ET e já entrar em contato com essas indústrias para que elas façam o tratamento na própria indústria, não joguem na rede coletora. Façam decantação, depuração, isso, filtração. Tem uma série de tratamentos que vai ser dimensionado em função da atividade da indústria, que pode ser um pouquinho diferenciado. E com o contaminante, né? Cada um vai exigir um processo, né? São muito diversos os processos para cada tipo de metal? Não, tem mais ou menos um padrão, mas, por exemplo, para curtume, o principal problema é o cromo. Então tem algumas técnicas mais indicadas para tratar resíduos com cromo. Para têxteis você tem, por exemplo, cobre e zinco que ajudam a fixar os corantes nos tecidos. Então são técnicas mais simples. E alguma coisa que o telespectador internauta possa fazer para minimizar essa contaminação do lodo? Pode. Na verdade é aquela cultura que a gente tem de jogar óleo de fritura no ralo da pia, não é uma boa coisa, não. Porque atrapalha os micróbios da ET a consumirem a matéria orgânica. Esses óleos matam os bichinhos, aí eles não funcionam tão bem. Olha, o óleo de cozinha na pia, nem pensar. Nem pensar, tem que coletar mesmo lá na sua garrafa PET, num ponto de coleta, porque esse óleo não vai ser descartado no esgoto, eles vão fazer alguma outra coisa, pode fazer sabão, pode reaproveitar o óleo em outras atividades. Tem empresas que recolhem e reciclam isso, Perfeito. Né? O óleo prejudica o que mesmo? Os micro-organismos que fazem o consumo da matéria orgânica na digestão da matéria orgânica. Perfeito. Olha, isso aí vai acabar uma matéria muito bruta ainda no esgoto. Eles não conseguem consumir, então eles acabam morrendo de fome. Morrendo de fome. E aí eles não conseguem consumir o que tem, que é matéria orgânica do esgoto mesmo, para limpar a água. A sua colega de pesquisas, a doutora Adriana Pires, da Embrapa, disse que há bolsas de pesquisa no Instituto Agronômico de Perfeito, Campinas. A gente trabalha em conjunto e o Instituto Agronômico tem um curso de mestrado já há 20 anos na área
em 3 áreas, da qual a gente participa da área de recursos ambientais, gestão de recursos ambientais, trabalha com lodo de esgoto, fertilizantes orgânicos, para viabilizar o uso na agricultura, estudar todos esses processos dos contaminantes, como reduzir, qual é o nível seguro para aplicar. E a gente conseguiu 2 bolsas de mestrado, 2 de doutorado. Estão disponíveis? Estão disponíveis para o início agora em 2015. E quem tiver interesse no mestrado precisa se submeter ao exame de seleção, que está aberto até o final desse mês. Até o final desse mês. 2 para mestrado, 2 para doutorado e uma de pós-doutorado. Aqui em Campinas mesmo? Em Campinas. Orientado pela doutora? Em alguns casos orientado pela Adriana e orientado por mim. Doutora Aline, e comentávamos antes de entrar no ar sobre o seu trabalho de fiscalização junto ao Ministério do Meio Ambiente. No caso é o Ministério da Agricultura. Da Agricultura. Como apoio a todas essas pesquisas, a gente montou um laboratório de análise química para quantificar os nutrientes que a gente tem no lodo, os contaminantes eventuais, e a gente conseguiu contato com o Ministério da Agricultura para fazer também uma parte da análise de fiscalização do Ministério na parte de fertilizantes minerais. Industrializados. Industrializados. Então, os fiscais coletam isso nas empresas e repassam para a gente fazer análise de fiscalização, ver se está conforme a legislação, em apoio à fiscalização do Ministério. E já houve casos em que não era possível utilizar esses resíduos? Sim, tem alguns casos que não está de acordo com a legislação, então é feita uma segunda análise pelos fiscais, junto com o pessoal da indústria que é convocado, para verificar esse resultado. E que fim pode ter esses resíduos? Enterrar, devolver? É verificado que está faltando nutriente, a empresa vai sofrer uma sanção, uma multa, e alguma outra coisa mais grave, uma interdição, um questionamento judicial, porque ela está vendendo um produto que não está de acordo com as características necessárias. Perfeito. E se o produto for importado? A importação é interrompida, o produto é recolhido e devolvido. A empresa é processada. E não entra mais? Não, porque eles têm que, assim que o fertilizante importado é recebido, eles têm que fazer uma análise da qualidade antes de liberar a distribuição. Certo. E supondo que esse fertilizante entre na cadeia produtiva, ele pode trazer algum malefício para a saúde? Se tiver um contaminante, sim, mas o que é mais comum acontecer é a ausência da quantidade necessária de um nutriente. Então a pessoa está aplicando para ter uma produção de 10 e vai conseguir produzir 5. Então o consumidor está sendo lesado. E o uso do lodo vem sendo bem aceito como fertilizante? Tem que ficar claro que o uso consciente do lodo dentro das normas é seguro, é possível. Tem vários países no mundo que já fazem isso. Em São Paulo a gente já tem algum histórico de uso na agricultura. Tem regras até mais restritivas do que a nacional pelo nosso órgão ambiental, mas é possível fazer sim com bons resultados. Traz bons benefícios? Traz. Mas também tem um limite para usar ele, né? Depois ele passa a não fazer efeito. Na verdade, ele sempre surte, porque a coisa mais interessante é o nitrogênio que tem e é requerido em uma quantidade bem alta pelas plantas. Só que nem todo o nitrogênio que é colocado numa aplicação fica disponível para a planta no primeiro ano. Tem sempre um resíduo que pode ficar disponível no segundo e no terceiro. Olha. Então a gente trabalha com a pesquisa da reaplicação de lodo, ver quanto eu posso aplicar no segundo ano, levando em conta o que já teve de residual do primeiro ano. Então vai ser uma dose menor para contemplar todo o nitrogênio que foi aplicado. Tem que ter um acompanhamento rigoroso, então. E São Paulo já dá essa assistência aos agricultores? Sim, a gente tem técnicos do próprio Instituto Agronômico Estadual, e tem uma grande gama de escolas de agronomia que o pessoal já tem essa formação para fazer esse monitoramento. Já estão agregando essa formação aos novos alunos. Olha, parabéns, doutora. E para finalizarmos, há algo que gostaria de deixar para os nossos telespectadores internautas sobre esses contaminantes do lodo? Ter consciência que essas coisas podem ser aplicadas e que a gente tem regras para seguir que protegem a sociedade, o consumidor e o meio ambiente. Muito bem. Muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. E parabéns pela sua participação aqui no Seminário Catarinense de Tecnologias Sustentáveis para o uso dos lodos das estações de tratamento. Parabéns. Obrigada.
Fica por aqui esse ACE na TV Floripa, Canal 4, o programa da Associação Catarinense de Engenheiros, que conta com o apoio do CREA de Santa Catarina e também da Mútua. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. ACE na TV Floripa, Canal 4. Apoio CREA, Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, e Mútua, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA.